Paz, meu irmão, gratidão a Deus. Damos nesse dia 6 de abril de 2025. E a nossa meditação de hoje está no livro de Neemias, capítulo 6. E o versículo de trabalho é a primeira parte do versículo 12. Nele diz assim: conheci que eis que não era Deus quem o enviara. O interessante dessa história aqui, que a gente está analisando a história de Neemias, né? Do grande Neemias, a gente percebe, né? Ou consegue nessa leitura observar que Neemias consegue ter a sensibilidade, a esperteza espiritual de observar que aqueles que se apresentavam ali como amigos não eram amigos. E nas nossas vidas, por vezes é assim mesmo que acontece. Pessoas que se apresentam para nos ajudar, para nos apoiar, pessoas que se apresentam para que a gente possa tentar resolver problemas juntos, na verdade, são os próprios inimigos que se levantam contra a gente. E aí a gente precisa ter uma vigilância constante, uma percepção constante, e a gente vai conseguir uma percepção mais aguçada sobre esse tipo de pessoas quando a nossa comunhão com Deus ela está muito mais, vamos dizer assim, alinhada. E a ideia aqui é essa. O que está acontecendo no cenário? É que, após ali a conclusão do muro, né, Sanbalat, Gesem e Tobias, eles ficam irados, né? Eles ficam irados em relação a, vamos dizer assim, aquilo que está acontecendo, a evolução do trabalho. E eles começam a propor a Neemias um encontro. Eles querem ter um encontro, porque eles querem congregar junto com Neemias. E essa congregação não parecia fazer sentido a Neemias, porque Neemias ele estava ali dentro do processo dele de trabalho, porque já tinha sido levantados os muros, já tinha brecha, mas existiam portas que ainda precisariam ser levantadas. E eles começam a insistir para Neemias, ele manda ali umas quatro vezes, convidando, e lá Neemias ele consegue perceber já desde ali que eles estavam intentando fazer o mal a Neemias, que não havia nexo, porque desde a chegada de Neemias, eles já se posicionaram contra Neemias. E isso é muito claro, quando você vai logo lá no capítulo 2 e o versículo 10, a gente conhece quem são essas pessoas, que está escrito assim, ó: o que ouvindo Sanbalat, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem do filho de Israel. Ou seja, já na chegada de Neemias, eles já ficaram, vamos dizer assim, ouriçados, irados, chateados, irritados, né? E procuraram desacreditar Neemias o tempo todo. E agora, eles estavam se colocando agora com a conclusão da obra, né, ou pelo menos quase a finalização da obra, eles começam a se colocar, a chegar para dizer que são amigos. Eles querem congregar, mas congregar por quê? Não há sentido. E Neemias consegue perceber isso, tem a maturidade para entender que aquela é uma aproximação que não vai lhe fazer bem. E com a recusa de Neemias, porque Neemias estava focado na obra, e ele dizia assim, olha, que não havia sentido, porque ele não poderia descer, porque ele não poderia deixar de fazer a obra para poder estar com eles. A prioridade era a obra, ele não queria distrações. E aquilo seria distrações, ainda mais distrações que, na verdade, prejudicaria a própria obra, porque eles se intentavam contra Neemias, e fazer o mal a Neemias. Isso já está escrito lá no versículo 2 desse capítulo 6. E então eles mudaram a tática, não conseguiram tirar Neemias do processo no primeiro momento, agora eles vão tentar justificar por que eles querem se encontrar com Neemias. E no versículo, entre o versículo 5 e o versículo 7, esses homens, eles começam a argumentar que eles estavam recebendo, que eles escreveram uma carta para Neemias e começaram a articular nesses escritos, nessas cartas, dizendo que tinham tomado conhecimento que Neemias, junto com aquele povo, né, junto ali com o povo judeu, os judeus, eles estavam intentando, ou seja, o desejo deles se revoltar, né, contra o rei. Ele queria se revoltar contra o rei. E a ideia dessa revolta era fazer de Neemias rei. E Neemias, então, tinha preparado tudo aquilo, tinha colocado o profeta para, vamos dizer assim, pregar, anunciando essa possibilidade, essa certeza, dizendo que Neemias seria rei de Judá, que seria uma profecia para preparar espiritualmente o povo para isso, e que Neemias deveria desfazer aquele mal-entendido, né? E por quê? Porque o rei acabaria ouvindo tudo isso. E aí, a partir de que o rei ouvisse tudo isso, certamente, o rei tomaria uma atitude contra a vida de Neemias. Então, eles colocam-se, ao mesmo tempo, agora mostra-se como se fosse alguém que tivesse uma preocupação com o bem-estar de Neemias. E o bom de tudo é a resposta que Neemias dá. Lá no versículo 8 ele diz assim: porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo, teu coração o inventas. Então, quando eles pensam que eles estão evoluindo, que eles estão avançando no processo, Neemias está cada hora mais seguro, vamos dizer assim, o Espírito de Deus está cada hora mais presente com ele, dando muito mais clareza, muito mais discernimento, né? Percebendo que eles de fato intentam contra Neemias, e eles procuravam, né? E eles procuravam em todo momento atemorizar a Neemias, o tempo todo, para poder fazer com que ele fraquejasse, e eles diziam, como está previsto lá no versículo 9, na segunda parte, assim: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, o Deus esforça, aí ele diz assim, Neemias: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Enquanto eles atacavam Neemias, tentavam desmotivá-lo, tentavam tirar o ânimo, tentavam, por exemplo, levantar pessoas
que pudessem, vamos dizer assim, tirar a força de Neemias. Neemias, cada hora mais, apresentava suas súplicas ao Senhor, dizendo: Senhor, ó, eles estão tentando me desacreditar, eles estão levantando o povo contra mim, estão tentando mobilizar o próprio rei contra mim, e eu sou um homem mandado pelo rei. Então esse ataque não poderia ser direto contra Neemias, porque Neemias representava a própria autoridade do rei ali, mas ele diz assim: Senhor, esforça minhas mãos, dá mais força, faz com que ela trabalhe mais, faz com que ela se torne incansável na tua obra. E aí, esses homens, eles fizeram agora uma jogada muito mais perigosa. Quando a gente vai lá no versículo 10, a gente vai ver que aparece um personagem chamado Semaías. Esse Semaías, ele é um sacerdote. Né? Ele é um sacerdote. O que ele faz? Ele convida, e ele está, vamos dizer assim, guardado na sua casa, ele está preso ali dentro da sua casa, ele se coloca como se estivesse em prisão, para demonstrar ali para Neemias que, assim como Neemias estava sendo caçado, atacado, açoitado ali por aqueles homens, ele também corria risco. Então ele propõe para que Neemias ele possa, Neemias, vá para dentro da casa do Senhor, para dentro do templo, né, e se fechem lá as portas do templo, que lá eles estariam seguros. Afinal de contas, ainda naquela noite, eles iriam vir para matar Neemias. Ou seja, um convite bem interessante. Agora eles colocam um homem que nitidamente tem um contato, tem uma relação, tem, vamos dizer assim, uma autoridade para poder estar ali. Mas Neemias também, o Senhor é impressionante, né? O Senhor, quando prepara o seu servo, que coloca, por exemplo, principalmente o discernimento espiritual das coisas, as coisas vão se fazendo claras. Neemias simplesmente não aceita, porque ele não vê sentido nenhum aquela proposta dada por Semaías. Primeiro, porque ele disse que ele não fugiria. Ou seja, ele é alguém que representa a própria vontade do Senhor, e ele foi lá para levantar os muros, ele iria levantar. E segundo, ele é interessante, porque quando a gente vai ver, ele diz assim, como e quem há como eu que entre no templo e viva? Ele não é sacerdote, ele não tem direito de estar dentro do templo. E dentro do templo, segundo a lei judaica, ela já seria motivo para que ele fosse morto. Ou seja, discernimento, maturidade, é não deixar com que a situação, aliás, o calor da situação te feche o teu entendimento. É você não se precipitar. E Neemias, de fato, ele faz esse processo aí. E isso, Neemias muito claramente chega no versículo que nós temos. Ou seja, ele conhece que aquilo não era, que aquela pessoa não era de Deus que tinha enviado. Aquilo era um movimento dos próprios homens, e era um homem que tinha sido corrompido. Ou seja, perdendo a sua santidade por algum benefício que deve ter recebido daqueles homens ali ele foi subornado por aqueles homens. O dinheiro, né? O dinheiro, a vaidade, os desejos, as posses, como normalmente faz com que homens caiam. E isso a gente vê dentro das igrejas acontecer bastante. E Neemias, com tudo isso, ele continua levando orações, levando súplicas ao Senhor, e ele pede para que o Senhor lembre-se de Tobias, de Sanbalate, lembre daqueles homens. E também, engraçado, além de ter o sacerdote, inclusive, aparece uma personagem que é uma profetisa chamada Noadias, né? E dos mais profetas, ou seja, eles estavam corrompendo todo mundo. Por isso que quando a gente vai ver na história de Israel, de Judá, você vê que claramente é difícil, né? O Senhor tem tido um trabalho muito grande, que ao mesmo tempo o Senhor traz renovo para eles o tempo todo se entregam novamente. Vamos dizer assim, são pessoas santas, pessoas que trabalham na obra. Isso faz com que a gente perceba que dentro das nossas igrejas, dentro da nossa caminhada cristã, a gente vai encontrar com muita gente assim, muita gente corrompida, muita gente suja, tentando parecer que traz a luz de Cristo, mas não trazem não. E com o transcorrer dos dias, com o transcorrer da situação, a obra termina, a obra dos muros ali, termina as obras ali com 52 dias, já vinha mais de 100 anos a obra, tudo isso desde o primeiro movimento lá da primeira leva das pessoas que vieram do cativeiro, né? Já tinha vindo a leva de Esdras também, que já foi a segunda, já está em Neemias, assim, são mais de 100 anos, e termina em 52 dias, mostrando que quando as pessoas vão trabalhar, estão focadas para fazer, não era exatamente o tempo que impedia, mas era a vontade, era o desânimo, era, vamos dizer assim, as prioridades, ou os desejos, que muito mais nas suas vidas pessoais que numa vida da obra, das coisas do Senhor. E o interessante de tudo isso, apesar de todo esse movimento, o capítulo traz também que Tobias, por exemplo, ele tinha tanta influência que ele conseguia, por exemplo, entre nobres de Judá, que seria do próprio povo de Neemias, ele conseguia corromper esse povo, corromper os sacerdotes, corromper profetas, corromper nobres, e esses nobres acabavam tentando, vamos dizer assim, tentando justificar perante Neemias que Tobias era uma pessoa boa, né? E faziam inclusive colher as informações sobre Neemias e levando também as informações para Tobias. Em resumo, apesar de terminar a obra, mas aquele inimigo ali estava bastante, vamos dizer assim, bastante envolvido, bastante concentrado para querer derrubar, vamos dizer assim, derrubar Neemias. Porque dentro do próprio Judá, Tobias fez uma parceria muito grande, ele ajuramentou muitas pessoas através da sua influência e do poder que ele tinha naquela região. Homens de corrupção, mas ainda assim, Neemias faz a sua obra, termina aquilo que ele se propôs fazer ao Senhor. E o Senhor, ele
vamos dizer assim, e o Senhor ainda há de dar respostas muito efetivas para Neemias, tá bom? Na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa prosperar nos caminhos do Senhor e ter a certeza que Neemias teve, ou seja, e a visão espiritual das coisas, identificando aqueles que efetivamente se levantam contra a nossa casa, contra a santidade que queremos apresentar contra o Senhor e contra a obra do próprio Deus. Que Deus te cuide, meu irmão.